Bom, pessoal, estamos já no final da nossa aula e hoje abordaremos sobre lei de Ohm, corrente, resistência, tensão e dispositivos ôhmicos e não ôhmicos. Então vamos lá. O que é a corrente elétrica? Bom, no início eu tinha abordado sobre o que eram as cargas elétricas, né? Como eram as interações delas, e as cargas elétricas, elas estão muito vinculadas à corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica nada mais é do que esse fluxo de cargas elétricas num fio ou num espaço. E essa corrente ela é dada pela seguinte fórmula: quantidade de cargas por quantidade de tempo, né? Então, a unidade da corrente elétrica é ampere. Então, nós temos aqui, os elétrons, eles estão percorrendo numa direção, né? Para cá. Eles estão percorrendo numa direção e essa trajetória que eles percorrem seria a corrente elétrica. Nós temos aqui o análogo da corrente elétrica. O que acontece? Nós temos uma caixa d'água, né? E essa caixa d'água, ela tem um volume de água. Esse volume de água vai ser passado, abastecido para uma bacia. E quando essa bacia ser preenchida, o que vai acontecer? Essa água ela vai vir para cá e vai ter um motor, né? E esse motor vai impulsionar essa corrente, essa água para cima novamente para a caixa d'água. Então, fazendo uma analogia, o que é essa água? Essa água seria os elétrons, né? As cargas elétricas num circuito, e essa água aqui, ela percorre esse caminho, né? E preenchendo aqui, ela vai em direção novamente à caixa d'água. Então, esses elétrons fazem esse caminho, e esse caminho seria a corrente elétrica. No momento em que essa água ela passa para cá e ele faz esse caminho, é a corrente elétrica. A mesma coisa nessa imagem aqui. Então, essa pilha, ela contém dois polos, positivo e um negativo, e quando essa pilha for acionada, ela vai gerar essas cargas elétricas, e essas cargas elétricas farão esse caminho e acenderá a lâmpada, né? E ela ficará nesse loop infinito. Esse caminho que ela fazia aqui, esse loop infinito, seria a corrente elétrica. Esses elétrons estão indo em direção à lâmpada, acendendo ela, e no momento que ela é acendida, ela fornece novamente essa mesma corrente para a pilha e fica nesse caminho aqui, infinito. Essa seria a corrente elétrica. Mais uma vez, uma analogia, né? Nós temos aqui uma torneira, né? E essa torneira, desse tubo percorre um fluxo de água, né? E esse fluxo de água faz esse caminho, né? Então, a corrente elétrica seria exatamente esse fluxo de água ou fluxo de elétrons. Então, seria isso a corrente elétrica. Aqui está mais coloridinho, mais bonitinho. Nós temos uma pilha, né? Que ela faz novamente, gerando essa energia. Os elétrons vão em direção à lâmpada e quando a lâmpada é acendida, volta para a pilha e fica nesse loop. E esse caminho, esse trajeto que esses elétrons fazem é a corrente elétrica. Bom, nós vimos até agora sobre o que é a corrente elétrica, mas nós temos dois tipos de corrente: a corrente contínua e a alternada. A corrente contínua, ela percorre somente numa direção, enquanto a alternada percorre em duas direções. Aqui, por exemplo, nós temos só uma representação de corrente elétrica contínua. Por quê? Porque ela está percorrendo somente num sentido, fazendo essa trajetória aqui. Pode ver que as setinhas só vão nesse sentido e nunca nesse. Agora, quando a setinha ela vai tanto para cá quanto para cá, quer dizer que é uma corrente alternada. Ou seja, os elétrons eles percorrem tanto numa direção como em outra. Já na contínua, ele percorre somente numa direção, que é o que acontece aqui. Esse é um gráfico sobre a corrente contínua e alternada em relação ao tempo. A contínua, a corrente será a mesma em relação ao tempo, enquanto na alternada, a corrente oscilará, né? Ela vai oscilar, ela não vai ser a mesma em relação ao tempo, formando, por exemplo, uma onda aqui, né? E a tensão elétrica? A tensão elétrica está muito vinculada à corrente elétrica. Por quê? A tensão elétrica ela é uma força elétrica que ela fornece para um circuito para que essa corrente possa fluir nesse circuito. Ela é dada por volts, né? A unidade dela é universal, é volts.
Então, nós temos aqui uma tomada, né? E nessa tomada está conectado um liquidificador. Para que esse liquidificador seja ligado, ele precisa de uma força elétrica, de uma geradora de energia. E essa geradora de energia será a tomada. E essa tomada é a tensão elétrica, que vai fornecer a tensão elétrica. Então, fornecendo essa tensão elétrica, vai haver cargas elétricas, né? Essas cargas elétricas farão esse caminho em direção ao liquidificador e esse liquidificador será acionado, será ligado. E esse caminho, novamente, como eu disse, a tensão elétrica está vinculada com a corrente elétrica. Esse caminho que essa carga faz em relação ao liquidificador é a corrente elétrica. Nesse caso, a corrente alternada, nós temos que a corrente alternada ela está tanto, você pode encontrar na sua casa como estabelecimentos, né? Então, na sua casa, você pode ter um liquidificador e quando você liga ele, você sabe que aquela corrente ali é alternada, porque ela segue em duas direções, aqui, ó. Ela vai em direção ao liquidificador e depois volta em direção à tomada. Então, essa é a corrente alternada. E a analogia dessa tensão elétrica, né? Nós temos aqui um recipiente, né? E aqui está fechado, como vocês podem ver, e o ponteiro está marcando uma pressão aqui, né? A pressão seria essa tensão, né? Sem corrente, aqui não tem corrente, porque não tem fluxo de cargas aqui passando, não tem fluxo da água passando. Já nessa segunda imagem, nós temos uma alavanca, a alavanca está para cima, né? Permitindo com que a água passe, portanto, a pressão já se alterou, né? O ponteiro aqui já está em outro local. E por isso a tensão ela já se alterou também, é maior. E aqui tem um fluxo de corrente, um fluxo de água, que seria o fluxo de corrente, fazendo uma analogia. Então, nós temos que, num circuito, nós temos uma tomada, né? Nós não acionamos esse circuito, então fica aqui desse modo. Já nesse caso, quando você aciona ou levanta essa alavanca, nós temos o recipiente com fluxo de água, né? E quando essa alavanca é levantada, esse fluxo de água passa a percorrer esse tubo, a pressão se altera e nós temos um fluxo de água, que seria a corrente elétrica. Enquanto isso, aqui seria a tensão, que seria essa força com que impulsiona essa água para que ela saia dessa região. E nós temos a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela nada mais é do que essa fórmula que é representada pela resistência é igual a tensão pela corrente, em que diz que a resistência é exatamente essa tensão que você tem num circuito pela corrente. A corrente, ela é inversamente proporcional à resistência. O que quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer o seguinte, quanto maior a corrente que percorre num circuito, menor será a resistência, ou seja, ela será o inverso, né? Maior a corrente, menor a resistência. A mesma coisa, quanto maior a resistência, menor a corrente. E o que é resistência, né? A resistência, vamos supor que essas bolinhas vermelhas, né? E a corrente seria essas bolinhas azuis. O que está acontecendo? Essas bolinhas azuis, elas não vão seguir no caminho reto. Por quê? Porque quando ela tenta seguir no caminho reto, por exemplo, aqui, ela vai encontrar um obstáculo. E assim ela vai mudar a trajetória. Muda para cá, bate aqui e vai ficar num zigue-zague infinito, né? E essa resistência, ela é exatamente isso. Elas são esses obstáculos que tem nessa região, num fio ou num material condutor. Ela seria esses obstáculos dificultando o caminho da corrente elétrica. E a resistência é dada pela unidade Ohm. Bom, aqui nós temos um análogo da lei de Ohm. A resistência é esse vermelhinho e o verdinho é a corrente e o amarelo é a tensão. O que está acontecendo aqui? A resistência, como eu disse, ela tende a dificultar o caminho, o trajeto da corrente elétrica. Então, o que o vermelhinho está fazendo aqui? Está apertando esse tubozinho aqui, né? Para que a corrente elétrica tenha dificuldade para passar. Enquanto a tensão é a geradora de energia, a que dá força às cargas elétricas, e a corrente elétrica é o trajeto dessas cargas, o amarelinho está tentando empurrar o verde, né? E o verde é as cargas elétricas, a corrente que flui nesse tubo. E quando se tem uma resistência, essa corrente elétrica encontra uma certa dificuldade para passar,
por mais que o amarelinho, sendo a tensão, está tentando empurrar, fazendo uma força, ainda assim a corrente vai ter uma dificuldade de passar nessa região. Então, seria basicamente isso. Enquanto a resistência, ela dificulta o caminho da corrente elétrica, a tensão fica tentando fazer uma força para que aquela corrente consiga passar nessa região de difícil acesso. O análogo da resistência elétrica, nós temos aqui uma tensão, né? Seria esse recipiente com água. A resistência seria essa região aqui, menos resistência, mais resistência. O que está acontecendo nessa imagem? O recipiente com água, que seria a tensão, contém aqui o tubo, né? Ele está normal, né? Como o de antes. E essa água, ela vai sair, a mesma quantidade que tem nesse tubo aqui, ela vai sair grande, né? Maior. E quando tem um afunilamento nesse tubo, a água sai com menos fluxo. Então, é isso que acontece na resistência. Por exemplo, aqui não tem resistência, então o fluxo será maior, maior, né? Enquanto aqui tem mais resistência e mais afunilamento nesse tubo, o fluxo de água será menor, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então, e a amperagem seria a corrente, né? Seria esse fluxo de água, essa água que está percorrendo aqui. Então, essa região aqui está indicando esse fluxo de água, que seria a corrente elétrica. Enquanto a resistência, por exemplo, mais uma vez frisando essa região aqui, nesse tubo, o que está acontecendo? Ele ele tem pouca resistência, né? Não, às vezes não é que não tem, às vezes é muito pouca, seja tendendo a ser até nem tem, né? Então, quanto menos resistência, maior o fluxo de água, maior será a corrente elétrica. Menos resistência, lembra que eu havia dito que elas são inversamente proporcionais, menos resistência, maior corrente elétrica. Enquanto mais resistência, tá vendo um afunilamento bem aqui? Mais resistência, menor será o fluxo de água, menor será o fluxo de corrente elétrica, né? E o que está acontecendo aqui, ó? O fluxo que está entrando nessa região é muito grande, porém tem um afunilamento nessa região. E quando ele passa por essa região, o fluxo de água passa a ser menor. Tá vendo que a setinha ela diminuiu? Então é exatamente isso. A resistência seria essa dificuldade que ela oferece para que a corrente elétrica tenha esse difícil acesso nesse espaço. E nós vimos o que é a lei de Ohm, né? E tudo mais, e o que são dispositivos ômicos, quais dispositivos respeitam a lei de Ohm e outros que não respeitam a lei de Ohm, né? Os que respeitam a lei de Ohm, eles são exatamente como fazem esse gráfico aqui, né? Por quê? A resistência ela será a mesma, portanto ela não mudará em relação à tensão e à corrente. A gente havia visto que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Ali naquele caso a gente poderia descobrir a quantidade de resistência que tem num circuito. Mas, por exemplo, aqui nós temos a tensão, que é igual a corrente vezes a resistência. Aqui nós poderíamos descobrir o valor da tensão. Bom, esse gráfico aqui, ele é linear, né? Que representa os dispositivos ômicos, porque a resistência não varia e por isso é linear. Enquanto esse gráfico representa os dispositivos não ômicos, né? Porque nós temos a tensão pela corrente e a resistência ela se torna variável. Contanto, ela faz uma curva, ela descreve uma curva, essa resistência, e a sua resistência não é constante, ela é variável. Dispositivos ômicos. Um exemplo de dispositivos ômicos, quais são? São os resistores. Os resistores, eles contêm duas hastes metálicas condutoras e uma região de cerâmica. Ele contém uma resistência constante. Ele é muito utilizado em circuitos, são os mais comuns que tem no mercado. Outros exemplos de dispositivos não ômicos, um exemplo de dispositivo, vários, né? Dispositivos não ômicos são LDR, diodos, LEDs, transistores e outros que a gente vai ver ali mais pra frente. Eles não obedecem a lei de Ohm, ou seja, a sua resistência é variável. Bom, os diodos. Os diodos, o que eles fazem? Eles permitem somente a passagem de corrente num circuito em uma só direção. O diodo tem essa cara aqui, mas a representação esquemática dele é essa.
O que acontece? Ele contém uma polaridade mais, menos. A corrente ela vai fluir de mais para menos. Eu costumo dizer que essa setinha é para indicar, não sei se fizeram pensando nisso, mas eu costumo pensar que essa setinha indica a direção em que essa corrente vai seguir num circuito. Por exemplo, a corrente vai de mais para menos, então ela vai daqui para cá. Então a setinha está indicando para cá, né? Então é exatamente isso que um diodo faz. Outro exemplo de diodo são os LEDs. Eles são grandes emissores de luzes, né? Ele é muito simples porque ele emite luz. Então, assim, ele é muito utilizado em circuitos para emitir sinais luminosos, que a gente pode estar indicando a quantidade de cargas num ambiente e dentre outros. Bom, nós temos o LDR, que também é considerado um dispositivo não ôhmico, né? E o que acontece? Ele é um componente dependente da luz, porque quando você incide uma luz sobre ele, a sua resistência se torna menor, né? Então, quando a luz não tem luz, a resistência se torna maior. Então, o que acontece? Um exemplo da aplicabilidade dele por exemplo, pode ser que tenha naqueles postes de luz. Por que ele liga durante a noite e desliga durante o dia? Quando incide uma luz, pode ser que o LDR capte essa luz, né? E quando essa luz é incidida sobre esse LDR, a resistência se torna menor. E então não se liga a luz. Mas tem outros componentes que fazem parte que liga essa luz, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. E quando não há presença de luz, essa resistência se torna maior e com isso liga-se o poste. Outro exemplo de dispositivo não ôhmico é o transistor. Ele é um exemplo de interruptor elétrico que necessita de um sinal elétrico para que seja acionado. Então, essa é a cara de um transistor. Ele contém o coletor, a base e o emissor. Fazendo uma analogia a uma torneira, né? O que acontece? Esse tubo aqui que passa a água é o coletor. A base é onde você rosqueia essa torneira e o emissor é onde essa água ela sai. Então, o que acontece? Essa base, quando você rosqueia, acontece que a água que contém aqui, ela passa a sair pela boca da torneira. E a base, ela tem essa funcionalidade, essa finalidade de estar definindo a passagem de fluxo de água ou não. A mesma coisa aqui nessa representação. A base define se irá passar corrente elétrica do coletor para o emissor, né? Então, rosqueando aqui a torneira, sendo a base, a corrente de água ela passará do coletor para o emissor. Se você fechar essa base, não haverá mais o fluxo de água. Enquanto aqui, né, a mesma comparação, você acionando essa base, haverá passagem de corrente elétrica tanto para o coletor como para o emissor. Enquanto se você fecha essa base, né, se você já não aciona mais essa base, não haverá mais passagem de corrente do coletor para o emissor. Então é isso que acontece internamente num transistor. Ele passa essa corrente, né, ou não, a partir da base. E o fototransistor? O fototransistor também é um exemplo de dispositivo não ôhmico. Ele também é muito parecido com o LDR, porque ele é um componente dependente da luz, né? Ao incidir uma luz, o que acontece? Ele define se conduz a corrente elétrica ou não. Lembra que eu havia dito que o transistor, ele passa essa corrente, né, a partir da acionação da base ou não, né, que é o interruptor. Já o fototransistor, essa base só é acionada quando há uma incidência da luz, né, e quando não há incidência da luz, não há passagem de corrente elétrica. Nós temos o relé também, que é um dispositivo não ôhmico que contém a sua resistência variável, né? O que o relé faz? Ele é também basicamente uma chave interruptora, né? É bem parecido com o transistor, só que ele precisa de algumas necessidades para que ele esteja ali funcionando. Ele também é um dispositivo eletromecânico. O que quer dizer eletromecânico? Que
contém a parte elétrica e a parte mecânica. Vamos ver o que é essa parte elétrica e essa parte mecânica. Então, esse é o funcionamento de um relé, né? E o relé aqui, nesse caso, está precisando de uma ação mecânica para estar ligando, havendo essa passagem de corrente elétrica. Então, uma pessoa foi lá, acionou o interruptor, né, e passou a haver corrente elétrica, né? O relé é um dispositivo eletromecânico, por quê? Porque ele precisa dessa passagem elétrica aqui, né? Seria essa pilha, né? Uma fonte geradora de tensão, e a parte mecânica seria a atração desse ferrinho com o eletroímã. Então, quando passa corrente aqui nos fios, né? O eletroímã, ele gera um campo elétrico, e quando gera esse campo elétrico, o ferrinho, né, que é de um material condutor, sendo ele o ferro, ele é atraído pelo núcleo do relé, né? E aqui vocês podem ver que quando ele está em cima, ele está no normalmente fechado. Normalmente fechado não está conectado com nada, portanto não liga a lâmpada. Quando ele é atraído, ó, no momento em que ele é atraído, normalmente passa do normalmente fechado para o normalmente aberto. O normalmente aberto está conectado com a lâmpada, então a lâmpada passa a ser ligada. É isso que acontece internamente dentro de um relé. E essa é a carcaça de um relé, né? E aqui seria internamente desse relé. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o que é corrente elétrica, corrente contínua e alternada, o que é tensão elétrica, o que é lei de Ohm e dispositivos ômicos e não ômicos. Espero que tenha gostado do curso. Se você se interessou pelo assunto, gostou dessa área, sobre a física, sobre tudo, dê uma pesquisada sobre o curso de Engenharia Física da UEM de Dourados, né, porque é um curso muito bom. E estudem mais um pouquinho, né, vejam, e é possível de vocês estarem entrando e fazendo várias coisas, como estudarem esse assunto mais a fundo aqui nesse curso, tá bom? Obrigada!